Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Você sabia que a arqueologia até hoje não conseguiu provar a existência de Abraão? Nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Na verdade, há muitas coisas da Bíblia que nós ainda não conseguimos comprovar pela arqueologia. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estou fazendo a leitura de um excelente livro sobre a história de Israel, um livro de Luca Mazig, História de Israel das origens ao Império Romano, da editora Vozes. E eu quero compartilhar com vocês exatamente o trecho da leitura em que vai falar da questão histórica acerca dos patriarcas de Israel. Existiram, não existiram? O que nós temos de mais avançado na pesquisa arqueológica? É claro, aqueles que são inscritos no canal já conhecem a realidade acerca desse tema. Já fiz diversos vídeos aqui no canal falando acerca disso, com diversas outras literaturas de outros acadêmicos, e até mostrei recentemente um vídeo em que um acadêmico mais religioso também admite a questão, admite que nós não temos provas arqueológicas da existência dos patriarcas de Israel. Vamos à leitura do livro exatamente no ponto que fala sobre os patriarcas. O livro do Gênesis apresenta Abraão como um imigrante proveniente da cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia. Quanto à cronologia, ainda há muita discussão, tanto que Abraão foi colocado pelos estudiosos em um arco de tempo que vai do segundo milênio antes de Cristo até a época exílica, século IV antes da Era Comum. A opinião mais aceita situa-o por volta do século XVIII a.C., correto, no período arqueológico que é definido como Bronze Médio II, aproximadamente entre 1900 e 1500 a.C., antes da Era Comum. Este problema de datação, dos acontecimentos que dizem respeito às narrativas do Pentateuco tem se tornado um problema maior para os fundamentalistas religiosos à medida em que a ciência arqueológica avança. Porque, às vezes, na cabeça do fundamentalista, ele pensa que a arqueologia é um bando de gente sentado no meio de uma península qualquer, olhando alguma cerâmica e da cabeça deles tentando datar. Hoje em dia existem laboratórios avançados em tecnologia para análise arqueológica. Diversos tipos de equipamentos eletrônicos hoje são utilizados para escanear, para verificar, mapear áreas e até com base em dados ou em banco de dados de achados verificáveis e os seus elementos químicos ali, poder averiguar a datação mais precisa de um artefato, de um achado arqueológico. Essa é a realidade atual. Trata-se de uma época de uma prosperidade discreta para a terra de Canaã. Multiplicam-se os assentamentos, particularmente na região costeira, nas colinas de Cefelá, entre os montes da Judéia e o mar, e nos vales do norte, isto é, nas zonas mais acessíveis e férteis. A população de origem semita vive concentrada em pequenas cidades-estado, que, por sua vez, estão sob o controle político do Egito, o qual, juntamente com o Império Babilônico e os hititas, se constitui
uma das grandes potências da época. Aliás, uma das coisas que eu já demonstrei aqui em vídeos anteriores, que não somente nessa época patriarcal, mas principalmente entre os séculos XVI e o século XIII, praticamente o Egito dominou Canaã. E ainda podemos incluir parte do século XII, em que ainda havia uma forte influência do Egito nas terras de Canaã, apesar de não haver mais a predominância que houve nos 300 anos anteriores. Tudo isso eu demonstrei aqui em vídeos anteriores, fazendo a leitura de especialistas, achados arqueológicos, só os melhores arqueólogos do mundo, só os livros de referência de prateleira que eu trago aqui para vocês. Os primeiros documentos que falam da terra de Canaã remontam ao início do segundo milênio e são os assim chamados textos de execração egípcios, estatuetas de argila que representavam os inimigos feitos prisioneiros, sobre as quais vinham escritos os nomes dos próprios inimigos acompanhados de maldições, junto aos nomes das cidades e dos reis que eram controlados pelo Egito. Os cananeus formavam um povo caracteristicamente sedentário. Tinham a agricultura como primeira ocupação. Os patriarcas, ao contrário, nos são apresentados como seminômades, pastores de gado de pequeno porte e, ocasionalmente, como pequenos agricultores sem morada fixa. De todo modo, deve-se desmistificar a ideia tradicional que assemelha os patriarcas aos grandes nômades do deserto, como os beduínos, que, na verdade, apareceram no cenário do Oriente Médio muito mais tarde. Fora dos textos bíblicos, não possuímos outro testemunho da existência dos patriarcas. Deixa eu me ler novamente. Fora dos textos bíblicos, não possuímos outro testemunho da existência dos patriarcas. Mas isso não nos deve surpreender, considerando-se a parca relevância histórica que estes poderiam ter. Por essa absoluta ausência de dados, alguns historiadores consideram os patriarcas como figuras místicas, invenções de uma época muito mais tardia, como a época exílica. Praticamente este é o fato. O fato é esse. Vamos continuar a leitura. A situação na qual nos encontramos não nos permite nem mesmo estabelecer a origem dos patriarcas. Pensou-se que fizessem parte de grupos semitas imigrados para o oeste no início do segundo milênio. Falou-se de imigrações dos arameus ou dos amorreus, mas a questão está longe de ser resolvida. Uma hipótese bastante sugestiva, considerada hoje por muitos estudiosos, é a de relacionar as imigrações dos patriarcas àquelas dos assim chamados apirus. Inclusive, já fizemos vídeos aqui também no canal sobre os apirus, grupos apresentados pelos textos egípcios como nômades e foras da lei, que vagavam pelo Oriente Médio por volta da metade do segundo milênio antes de Cristo. Todavia, todas as tentativas de identificar estes apirus aos hebreus, Ibrim, ainda não foram convincentes, é verdade. Inclusive, há uma ala de acadêmicos fundamentalistas que se recusa totalmente a identificar ou a fazer qualquer tipo de associação dos apirus aos hebreus, justamente por esse contexto de que os apirus eram foras da lei, vamos dizer assim, entre aspas, bandidos, ladrões, né, e por aí vai. Do mesmo modo, procurou-se identificar os hebreus a um grupo de seminômades de origem semita, os Shashur, atestados no Egito entre os séculos XV e XIII a.C. Mas estamos ainda no terreno das hipóteses. Exatamente também. Passou longe também a identificação do povo Shashur, ou Shashur, com os hebreus. Inclusive também tem uma ala gigantesca, apesar de podermos até ver as questões iniciais do tetragrama em um trigrama a partir do povo Shashur, né? Apesar de termos essa grande possibilidade,
há muitos fundamentalistas também que se recusam por questões associadas ao Sachu, porque aí teria que admitir uma possível origem árabe do tetragrama que não agradaria muito à ala fundamentalista religiosa. Devido à impossibilidade de resolver o problema, procurou-se encontrar alguma correspondência entre as narrativas patriarcais e o período histórico ao qual elas se referiam, o já mencionado século XVIII, antes da Era Comum, inclusive antes de Cristo. Inclusive, muitas pessoas não sabem, né, que nomes de cidades que são citados, por exemplo, já fiz vídeos aqui demonstrando isso, na época dos patriarcas ou do Êxodo, a própria expressão, né, dos caldeus lá atrás na história bíblica denuncia que a história não foi elaborada na época dos patriarcas, mas que provavelmente no século VII, antes da Era Comum, antes de Cristo. E quando eu falo provavelmente, é uma probabilidade gigantesca e enorme. Toda aquela redação que envolve nome de lugares e rotas comerciais é muito baseada a mente do escritor, como se ele estivesse no século VII. O cenário que ele vai descrevendo em diversas passagens bíblicas não corresponde ao século XVIII, não corresponde ao século XVII, XVI e XV, da época patriarcal, por assim dizer, mas corresponde às questões geográficas, comerciais, nomes, topônimos que são atestados a partir do século VII, antes de Cristo, antes da Era Comum. Então já denuncia que aquilo ali é uma construção, não é uma tradição oral e nem muito menos uma tradição escrita. Alguns dos costumes que o Gênesis atribui aos patriarcas poderiam ser relacionados a costumes análogos do início do segundo milênio, conhecido pelos textos encontrados nos arquivos das cidades-estados de Mari, Nuzi e Eblá, arquivos descobertos recentemente e riquíssimos em textos. A este propósito, citam-se o costume de adotar o filho provindo de uma escrava, como faz Abraão com Ismael, o costume de ter uma escrava como concubina, Abraão e Agar, ou ainda assim chamada lei do levirato, que obrigava a desposar a esposa do irmão morto sem deixar filhos. Estes e outros costumes relativos ao estilo de vida dos patriarcas, assim como aparecem nos textos bíblicos, podem ter alguma correspondência com os costumes das tribos seminômades, que no início do segundo milênio antes de Cristo viviam no âmbito das cidades-estado mencionadas anteriormente, ainda que este tipo de paralelismo não ofereça qualquer segurança, porque apesar de porções do texto bíblico apresentarem algum tipo de similaridade de costumes que eram realizados anteriormente, nós também temos a questão que os próprios personagens não são encontrados. Nós temos a questão que posteriormente nomes que são de uma posteridade, melhor dizendo, são citados em expressões como se fossem da época. Então essa é uma questão muito complexa, difícil de aceitar para alguns fundamentalistas religiosos, mas esta é a realidade. A realidade nua e crua é esta. Nós não temos, como foi dito aqui no livro, evidências da existência dos patriarcas bíblicos. O que nós temos é uma narrativa, um texto construído que conta a história dos mesmos, como personagens míticos, místicos, lendários. Não que suas histórias construídas não tenham um valor social, moral e ético e até místico, com certeza absoluta. Vídeos escritos da Kabbalah, como interpretam a própria Torá, vide o Talmud, vide a Mishnah, como que estas peregrinações são de fato encaradas na tradição judaica de maneira simbólica e como que lições são construídas a partir disso.
Então esse valor tem. Agora, que é algo literal, não é algo literal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.